o crente meia tigela. Ou você é ou não é. Em cima do muro, Deus não aceita. Ou você toma uma posição de verdade, porque Deus você não vai conseguir enrolar e nem enganar. O que significa meia tigela? Essa expressão é dada quando alguém faz algo pela metade, não tem responsabilidade no que está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, podemos assim dizer. E entre o crente e os cristãos meia tigela, tem gente de todos os níveis, de pequeno a grande. Eu quero dizer assim, daqueles que estão em direção de obras de trabalho, de papa. Quando se fala cristão, olha, cristão é aqueles que seguem a Cristo. Não quer dizer que o cristão é só o evangélico. O católico também, ele está na igreja católica, lá é uma igreja católica, é cristão também. Então, o cristianismo é um ramo grande. Então, o cristão meia tigela, ou o crente meia tigela, é aquele que não tem responsabilidade nas coisas que estão fazendo. Mas será que eu também sou um cristão meia tigela? Um crente meia tigela? Olha, será que eu tenho coragem para fazer o que Jesus mandou? Meus queridos, ouça agora o que disse Jesus. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, disse Jesus: eis que vos dei, olha, não é dou não, já deu, olha qual é o tempo do verbo aí. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha a autoridade que ele nos deu, ele já deu. Será que nós estamos adquirindo, ou melhor, absorvendo, ou melhor, cumprindo com as suas determinações? Ou estamos como meia tigela? Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 8, Jesus acrescenta: pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. É triste você ver um enfermo chegar numa igreja, entrar e sair do mesmo jeito. Um cadeirante, um surdo e mudo. Poucos dias eu vi uma igreja evangélica onde tinha lá um rapaz fazendo a linguagem brasileira de sinais para vários mudos e surdos que ali estavam. Que vergonha. Onde fica a palavra de Deus? Jesus diz que ele pode orar e o mudo, o coxo vai andar, o surdo vai ouvir. O paralítico anda, o coxo, o cego vê. E aí, estamos aplicando a palavra de Deus como ela é? Ou estamos sendo meia tigela? Estamos fazendo pela metade? Será que ainda é possível ressuscitar também os mortos com orações como Jesus mandou? Ou estamos incrédulos a tudo que Jesus nos ensinou? Em Mateus 21, 22, versículo que nós citamos aqui direto: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Agora, a Bíblia tem um versículo também lá, que ela tem 31.173 versículos, a depender da tradução. Tem um versículo que diz assim: Deus não ouve orações de pecador. Ou seja, se eu estou em pecado, eu vou fazer oração, mas ele não vai ouvir. Está lá em João 9,31. Foi Jesus que disse, vou repetir: Deus não ouve orações de pecador. Esses versículos você não quer ouvir, mas é para ouvir agora. Você tem que ouvir aí. Você precisa ser um verdadeiro cristão. Eu preciso, essa palavra também é para mim. Eu preciso ser um verdadeiro crente. Crente de meia tigela, não adianta. Em cima do muro, não resolve nada. Deus não aceita, não atende.
os teus pedidos, os meus pedidos, talvez por causa disso. Meus queridos, meus amados, a verdade tem que ser dita, doa em quem doer. Crente de meia tigela, Deus não aceita. Que covardia estamos colocando? Será que estamos colocando em prática o que Jesus nos ensinou? Talvez por medo ou por falta de fé, não temos coragem de fazer o que ele disse. Ele falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode falar com a montanha e pedir para ela sair de um lugar para o outro. Você pode falar com o morto, ele vai ressuscitar. Nós precisamos ser cristãos de verdade, autênticos. Ficar brincando com Bíblias em igrejas, isso não adianta, não vai resolver nada. O que resolve é você ter comunhão com Deus. O que resolve é você ter realmente autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pisar em serpente e escorpiões. É isso que Jesus nos ensinou. E precisamos colocar em prática. O resto, esses blá blá blá, não adianta nada. Quando você crê de verdade, meu querido, quando você tiver fé de verdade, quando eu tiver, nós vamos orar em nome de Jesus, e o cego vai enxergar, o paralítico vai andar, o mudo vai falar, vai ouvir, os surdos. Quando você tiver fé de verdade, quando eu tiver, vamos orar e colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E você ainda vai fazer coisas maiores do que o que Jesus fez, foi ele que disse. Ele disse isso lá em João 14, versículo 12, disse Jesus, em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai, estarei lá intercedendo por vocês aí na terra, disse Jesus. Será que eu estou sendo um crente de verdade ou um crente meia tigela? Como fica você agora, meu querido, minha querida? A palavra de Deus é clara, em cima do muro, indeciso, morno. Deus não aceita, ou você toma uma posição de verdade, ou vai ficar por aqui. Mas eu espero que esta mensagem, essa humilde mensagem, sirvam de alerta para todos aqueles que nos ouvem nesta hora. Meus queridos internautas, rádio ouvintes, você que está no Facebook, compartilhe essa informação, esta pregação, para que outros possam também ouvir e assim servir de um alerta, de uma sacudida nesse início de noite. As obras que Jesus realizou foram muitas. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 5, disse Jesus, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, disse Jesus. E aí, ele diz que eu e você, ele nos deu autoridade para fazer estas obras e ainda maiores do que essas. Se nós não estamos fazendo essas, imagine maiores do que Jesus fez. Ah, mas a coisa agora está diferente, você fala por aí. As coisas agora mudaram. Está tendo muita informação, muitos meios de comunicação. Eu sei, meu querido, mas Deus não mudou. Deus, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele está lá, Jesus disse que ia para o Pai, interceder junto dele, por mim e por você. E quando você fizesse um pedido ou fizer, ele vai sim
liberar de lá dos céus o teu pedido. É triste, mas é verdade. Existem templos onde pregadores enquanto estão pregando, tem jovens ali traduzindo a mensagem daquela pregação para mudos, para surdos, quando deveriam era orar e curar aquelas enfermidades, mas não, está lá transmitindo em Libras. Libras é língua brasileira de sinais. Isso realmente é ser crente meia tigela. Você tem que orar e pedir a Deus para expulsar. Você faça a sua parte. Se vai ou não, mas você fez como está escrito na Bíblia. E tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Agora, não vou fazer. Não vai, então você não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém chega em lugar nenhum. Tem muita gente por aí sem fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, está lá em Romanos, e ouvir a palavra de Deus. Então está na hora de você aumentar a sua fé. Lá em Atos capítulo 3, versículo 6, diz que Pedro disse um dia lá, quando aquele paralítico pediu uma esmola entrando no templo, ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Atos 3, 6. Os homens, meu querido, naquela época, eram cheios do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus na vida deles. Hoje, esses mesmos homens estão cheios de arrogâncias, brutalidades, do eu, da prepotência, se achando melhores do que os outros, e aí Deus não opera. É aqueles que não querem nem ouvir mais a profecia. Olha, Jeremias, buscai os dons, mas principalmente o de profetizar. Está lá em 1 Coríntios 14, versículo 1. Enquanto eles quiserem dominar o culto e não deixar Deus trabalhar, não deixa Deus agir, as coisas não acontecem por causa disso. Os milagres não acontecem por causa disso aí. Eles estão tentando tolir ou impedir o poder de Deus na vida do povo. Em algumas igrejas não se vê mais o agir de Deus. Não se ouve mais a manifestação dos dons, do poder do Espírito Santo, porque os homens estão dirigindo os cultos sobre as suas orientações. O pecado tem tomado conta de quase tudo. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Hoje me mandaram, Jeremias, um zap, e lá tinha um vídeo onde uma macrata, lá não sei como é o nome dela, ela estava ela queimou a Bíblia, ela rasgou o Salmo 91, botou fogo na Bíblia esta semana, isso aconteceu esta semana, e no domingo ela bateu o carro e está em estado gravíssimo depois que ela cometeu aquele desatino. Meus queridos, meus amados, são pessoas de meia tigela, são aqueles que realmente não fazem a obra de Deus e ainda procura impedir para aqueles que estão fazendo. Será que você, eu, estamos enquadrados como crente de meia tigelas? Homens que se dizem cristãos estão andando aí, Jeremias, com seguranças armados. Será que isso não caracteriza uma falta de fé? Andando armados, com fuzil, com revólveres, até dirigente de igrejas. As nossas armas não são as espirituais, as nossas armas são as espirituais, não são essas daí feitas pelos homens. A nossa segurança é o anjo do Senhor que nos dá. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. O nosso advogado é Jesus. Onde fica Deus nessa história? Quando você deixa ou tira de Deus o poder dele te abençoar, te guardar e te proteger, como está escrito lá no Salmo 91, que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. Aí agora você contrata 2, 3 seguranças armados
para ficar 24 horas atrás de você. E o poder da oração fica onde? Jesus um dia reclamou quando Pedro, armado, arrancou uma espada da bainha e cortou a orelha de um jovem. Jesus repreendeu Pedro naquela hora e disse: coloca a tua espada na bainha, porque quem a espada mata, a espada morrerá. E naquele momento, Pedro teve que colocar a espada na bainha. Coloca a tua arma, tira esta arma na tua frente. As nossas armas são espirituais. Confia em Deus, porque Deus está pronto para nos abençoar. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Tem muito crente por aí agindo dessa maneira, fazendo coisas por debaixo do pano e fica em cima do muro sem tomar uma posição correta, e Deus está contemplando tudo. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Tem muito crente, cristão sem palavra. A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Foi Jesus que disse isso, lá em Mateus 5:37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Crente meia tigela, cristão meia tigela, como vai ficar se Jesus voltar hoje? Procura então te arrumar, procura então mudar de posição, procura então se aproximar de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, meu amado. Jesus te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Nós temos que prestar conta do que nós fizermos aqui na terra. Tem muita gente aí gritando, pregando, falando, mas a fé, vou repetir, fé sem obra, sem as obras é morta, não adianta nada. Então está na hora de você tomar uma posição, e eu agradeço a Deus por este momento que Ele nos concedeu, de estar aqui te dirigindo essa humilde mensagem. Olha aí, mãos ungidas, que as minhas mãos e as tuas estejam ungidas para quando orarmos a enfermidade sair. Vamos ficando por aqui, não temos mais tempo. Que Deus continue nos abençoando. Que as bênçãos de Deus que foram destinadas a Abraão, a Isaac e a Jacó possam nos alcançar. Tenham todos uma boa noite, um bom domingo, um bom final de semana. Fiquem com Deus, é o que desejamos, em nome de Jesus. Estamos